Olá, meu nome é Vanderlei, estamos aqui mais uma vez reunidos para o de estudo doutrinário e espiritual, dando continuidade ao estudo do livro Vinha de Luz. Agora, convido a todos a serenarem a mente, os corações para agradecer a Deus e ao nosso Mestre Jesus por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Rogamos a Ele discernimento para que possamos compreender, assimilar tudo que hoje for explanado aqui. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Bom, daremos continuidade ao estudo do livro Vinha de Luz, escrito por Chico Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje o capítulo será o capítulo 25. Apliquemo-nos. Vamos à leitura. Apliquemo-nos. E os nossos aprendam a aplicar as boas obras nas coisas necessárias para que não sejam infrutuosos. Paulo, Tito 3,14. É preciso crer na bondade. Todavia, é indispensável movimentarmos com ela, no serviço da elevação. É necessário guardar a fé. Contudo, se não a testemunhamos nos trabalhos de cada dia, permaneceremos na velha superfície do palavrório. Claro que todos nós devemos aprender o caminho da iluminação. Entretanto, se nós não nos dispomos a palmilhá-lo, não passaremos da atitude verbalista. Há no Espiritismo cristão palpites, problemas para todos os discípulos e todas as situações. É muito importante o conhecimento do bem, mas que não esqueçamos as boas obras. É justo que nos dilate a esperança diante do futuro, à frente da sublimidade dos outros mundos em glorioso porvir. Mas não olvidemos os pequeninos deveres da hora que passa. Do outro modo, seríamos legiões de servidores incapazes de trabalhar, belas figuras na vitrine das ideias, sem qualquer valor na vida prática. A natureza costuma apresentar lindas árvores que se cobrem de flores e jamais frutificam. O céu, por vezes, mostra nuvens que prometem a chuva e se fazem sem qualquer benefício à terra sedenta. As escolas religiosas, igualmente, revelam um grande número de demonstrações desta ordem. São os crentes promissores e infrutuosos, que a todos iludem pelo aspecto brilhante. Dia virá, porém, no qual se certificarão de que é sempre melhor fazer para ensinar depois que ensinar sempre sem fazer nunca. Muito bem, vamos agora então esclarecermos e estudarmos junto a lição de hoje. Então vamos lá, começando. E os nossos aprendam também a aplicar as boas obras nas coisas necessárias para que não sejam infrutuosos. Paulo, Tito 3,14. O que está sendo transmitido aqui? Então não basta somente aprendermos os ensinamentos de Jesus. Necessário se faz a prática para que nos tornemos árvores frutíferas. Porque somente as palavras não nos tornarão árvores frutíferas. Que os nossos familiares, amigos, conhecidos também coloquem esses ensinamentos em prática. As palavras, os ensinamentos têm que se transformar em ações. Sabemos que não é fácil, mas nós temos que fazer o nosso melhor. Então, tudo que nós estudamos, tudo que nós aprendemos, isso tem que virar prática. Então, temos que fazer de tudo para que isso aconteça. Temos a teoria, sabemos o que devemos fazer, como fazer, e aí sim, colocar, como se diz por aí, a mão na massa. Diz ainda, é preciso crer na bondade. Todavia, é indispensável movimentarmos com ela, no serviço de elevação. Então, ele aqui está nos afirmando que não basta só acreditar. Tem que se pôr em movimento essa crença, essa ação.
Tá? Eu entendo, eu creio, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, eu acredito nos seus ensinamentos. Tá, ótimo, perfeito. E agora? Vamos colocar em prática. Acreditamos então que o bem é o melhor caminho, né? Então fazer o bem, eu sei que a bondade é legal, é bacana, mas e aí? O que nós fazemos? Nós colocamos esses nossos ideais, as nossas ideias, essa bondade em prática, né? Esse movimento deve ser em todos os campos da nossa vida, né? Então veja lá, então no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na rua, no transporte, né? Um bom dia, encontramos as pessoas na rua, um vizinho, bom dia, como está? Que o seu dia seja muito bom, né? Estamos lá na condução, no transporte, estamos sentados, você deu lugar, né? Um senhor, uma senhora, uma grávida, uma pessoa ali, né? Que esteja numa situação, você deu lugar. Eu não quero fazer bondade, né? Porque assim, nós temos que emanar bondade para recebermos bondade. Então, se nós fazemos o bem, recebemos o bem. É assim que funciona, né? Então, essas coisas, fazer uma doação, uma cesta básica, uma doação de alimentos, de roupas, enfim, tudo isso é válido? Perfeito, tudo isso é válido. Também existe uma outra situação em que você pode simplesmente ouvir a pessoa. Às vezes a pessoa está com um problema, aí você mostra o quê? Paciência, benevolência, escuta, né? Sendo possível, dê um conselho, dê uma orientação, né? Mas ouça, de repente o que a pessoa precisava para resolver aquele problema, aquela situação que ela estava passando, bastava isso, somente ser ouvida, né? Ouviu aí, clareou a mente, né? Às vezes estava tão envolvida naquela situação, naquela trama, que não conseguia encontrar uma saída. E aí o fato dela explanar tudo aquilo, veio e aflorou uma ideia, né? E aí ela conseguiu aí seguir o seu caminho, né? Por diversas vezes, né? É a solução para muitas situações complicadíssimas, né? O fato de você ter a paciência de poder ouvir o próximo, ouvir a sua situação, ouvir o seu questionamento. É necessário guardar a fé. Contudo, se não a testemunhamos nos trabalhos de cada dia, permaneceremos na velha superfície do palavrório. Então, se não partirmos para a ação, né, então é necessário ter fé. Acredito, funciona. Gosto dos ensinamentos, legal, muito bom. Mas e aí? Né? Então, se a gente ficar só nos estudos, como é que nós vamos evoluir? Como é que nós vamos aprender? Estudando, lendo, né? Discutindo de uma forma clara, acadêmica. Olha, legal, né? Tem um colega, olha, eu li aqui um livro, olha, você acha, gostou desse assunto? Tem um assunto X, Y, aí você vai lendo, vai estudando, e aí você vai o quê? Aprendendo muitas outras coisas, né? Porque existem por aí pessoas de uma fluidez, como diriam, né? Com o dom da palavra. Nossa, fala, discorre bem, palavras bonitas, né? As conjugações e tudo mais. Fala. Porém, todos esses ensinamentos, todas essas falas, só são falas mesmo. Não torna nenhuma ação. Tudo que essa pessoa sabe e pratica é a fala. Ela tem um texto bonito, né? Tem uma fala, mas prática, colocar a mão na massa ali, realmente ajudar a fazer, não, ela não faz, né? Isso a gente levando para a nossa vida pessoal, você veja aí, faz um curso, que seja qualquer curso que você queira fazer, preparatório, né? Para concurso, sei lá, um curso técnico, enfim. Você esteve lá com o seu professor, né? Foi passado para você a teoria da coisa, como funciona, como deve ser. Mas se você não fizer os exercícios, se você não praticar aquela teoria, você não vai aprender. Você não vai ser um bom profissional. Você não vai ter êxito naquilo, né? Você faz uma faculdade, uma graduação qualquer aí. Tem o quê?
um período de estágio. O que é estágio? É colocar em prática aquilo que você aprendeu na teoria. Aí sim é a vivência, né? Então é isso. Não adianta eu dizer, não, temos que ser bom, temos que orar todas as manhãs, orar todas as noites, agradecemos, tarará, tarará, tarará. Mas eu faço isso? Se eu não fizer, do que adiantou? Né? Então eu tenho que fazer para que isso possa ser multiplicado. Né? Então não adianta eu ser um baú de conhecimentos. Tenho um conhecimento teórico gigantesco. Porém, não pratico absolutamente nada. Nem ensino o que eu sei. Né? Então, verbalizo nada do que eu ensino. Então, estou ali passando, mas então, o conhecimento vai o quê? Vai se perder, vai ficar ali. E aí fica bastante complicado. Né? Quando eu partir dessa para uma melhor, o que aconteceu? Ficou todo o meu conhecimento comigo. Né? Claro que todos devemos aprender o caminho da iluminação. Entretanto, se não nos dispomos a palmilhá-lo, não passaremos da atitude verbalista. Né? Então aqui, palmilhá-lo, ele quer dizer o quê? Fizermos, se realmente não fizermos acontecer, fazer, né? Trilhar. Né? Quando então iniciamos um caminho da iluminação? Né? Iniciamos quando começamos a aprender. Né? Foi o que eu falei agora há pouquinho. Então eu começo a estudar a doutrina, né? Estou ali fazendo, leio um pouquinho, não entendi, volto, leio de novo, procuro um amigo, falo, olha, o que eu não entendi essa leitura aqui, o que você acha que é? Você pode me ajudar? Né? A gente vê muito isso, né, nas casas espíritas, né? Nós temos, mas todas as casas espíritas têm muito trabalho mesmo. Muitas pessoas que lá frequentam, muitas pessoas que estudam lá, mas aí não fazem o quê? Colocam em prática. Eu não estou preparado. Não estou preparado. Eu não me sinto preparado ainda para fazer um estudo. Eu não me sinto preparado para atender alguém aqui que chega na casa pela primeira vez. Não pode. Tem que começar. Se você não der o início, dizer estou preparado 100%, né? Isso nunca vai acontecer. Então, quando você não coloca isso em prática, é o seu ego dizendo para você o seguinte, não faça, você vai passar vergonha. Vai ter uma pergunta que você não vai saber responder. Vai ter uma atitude. Enfim, N coisas que aconteçam. Né? Serve aqui para a gente dizer o seguinte, todos nós que estamos nas casas espíritas, estamos aptos a ajudar, a trabalhar em favor do próximo. Todos nós, sem exceção. Existem serviço para todos os níveis lá, né? Você é bom em alguma coisa, é na cozinha, é para atender na cantina, é para recepcionar as pessoas que chegam pela primeira vez na casa, é para dar aula, é para fazer palestra. Todos nós estamos. E a experiência, a bagagem, só vai se acumulando com a prática, né? Então, está aqui dizendo o seguinte, ó, quando iniciamos o caminho da iluminação? Iniciamos quando começamos a aprender a estudar a doutrina. Estudamos, então, a partir daí já está começando. Mas agora eu preciso colocar o quê? Tudo isso em prática, né? E aí, o que temos aqui mais? Essa prática é do dia a dia. Então, hoje você faz de uma forma, aí na semana que vem tem trabalho, você fala, eu devia ter feito assim, porque você vai voltar para casa e vai falar, nossa, por que eu não fiz assim? Então, aí você começa a aprender, né? E aí você começa a ficar mais tranquilo, mais à vontade, e daqui a pouco você está dominando tudo e já está indo partindo para outras tarefas, né? Mas assim, não adianta você só ter a teoria de que é bom ajudar o próximo, fazer não sei o que, e a prática. Estou preparado. Não estou preparado, né? Não vai. Se você não fizer isso aí, não vai acontecer mesmo, né? É igual eu disse agora um pouquinho aqui. Estou fazendo um curso teórico e a parte prática, se eu não fizer, não vou saber se eu sei, né? É igual na escola, né? Enfim, estou fazendo o professor passou uma atividade qualquer. Se eu não tentar resolvê-la em casa, do que adiantou? Eu não vou aprender, eu não vou entender o que realmente quer dizer essa situação, né? Então, dando continuidade aqui, vamos lá. Há no espiritismo cristão palpites, problemas,
para os discípulos de todas as situações. Então ele diz o que aqui? Que nas casas espíritas existe uma imensa quantidade de situações em que nós espíritas podemos nos encaixar. Será que eu estou sendo um bom trabalhador? Né? Foi o que eu disse agora aqui. Trabalho tem muito, né? É só querer. Então, deixar o ego de lado lá e vou lá. Não fiz bem feito essa semana que vem eu volto e faço melhor, né? Então, estou trabalhando bem? Estou colocando em prática? É isso aqui. Então, há no Espiritismo cristão palpites, problemas para os discípulos de todas as situações, certo? É muito importante o conhecimento do bem, mas que não esqueçamos as boas obras. É justo se nos dilate a esperança diante do futuro, à frente da sublimidade dos outros mundos em glorioso por vir, mas não olvidemos os pequenos deveres na hora que nos passa. Aqui, né, ele está reforçando a afirmação da prática, né? É muito bom ter o conhecimento, porém que não nos esquecemos das boas obras, que conheceremos as sublimidades dos outros mundos, mas que para o momento façamos a nossa parte aqui. Então, comecei a estudar, aprendi, comecei a colocar em prática. É natural que outras situações não serão colocadas, né? Então, essa é uma evolução. Isso é para sempre, né? Comecei agora e agora não paro mais. Amanhã vou ter uma outra situação, amanhã vou fazer diferente e assim vamos indo, né? Então, não podemos postergar o chamamento do trabalho. Se chegamos até a doutrina, entendo, gosto, acho que isso realmente é para mim, né? Então não adianta você estar lá metade não funciona. Você tem que estar por inteiro, acreditar naquilo. Se você está toda nessa situação, 100%, vamos trabalhar que os ensinamentos vão chegando paulatinamente. De outro modo, seríamos legiões de servidores incapazes de trabalhar, belas figuras na vitrine das ideias, sem qualquer valor na prática, né? Então, conhecimento é maravilhoso, essencial, mas sem o trabalho, né, não existe. Falta um complemento que é o trabalho, né? Então, sem o trabalho, seremos somente lá na vitrine. Ficamos lá, expostos, olha, nossa, como esse rapaz entende, né? Como ele fala bonito, como ele conhece a doutrina, mas nada daquilo que é falado, que é explanado, que é exposto ali, colocado em prática, né? Então, vejam aí os exemplos da nossa casa, né? Nossa família. Então, quem são nossos filhos? Nossos filhos vão seguir os nossos exemplos. Então, se eu digo para ele tal coisa, eu tenho que falar para ele e fazer ao mesmo tempo, porque ele segue o meu exemplo, né? Então, é assim que funciona. Ele entendeu que é assim que tem que ter. Então, se eu não for exemplo, se eu não der continuidade nisso, nos meus ensinamentos, de que vai adiantar, né? Então, eu tenho que estar passando aqui e mostrando essa situação, tá? Muito bem. A natureza costuma apresentar lindas árvores que se cobrem de flores e jamais frutificam. O céu, por vezes, mostra nuvens que prometem chuva e se desfazem sem qualquer benefício à terra sedenta. Nesse trecho aqui, ele nos mostra as duas situações, né? A primeira, das árvores. Então, tem uma árvore lá, bonita, frondosa, cheia de flores, mas frutos, nenhum fruto, né? Então, faltou o quê? A parte. Cresceu, floriu, mas não deu frutos. O serviço ficou incompleto. Às vezes, se formam nuvens carregadas, né? Aquelas nuvens escuras, nossa, vai cair uma chuva, né, bacana aí, e o que acontece? Nada, o solo continua seco. Então, nas duas situações, tanto a árvore como as nuvens fizeram serviço pela metade, não concluíram, né? Uma veio e a outra não concluíram. Por quê? Porque faltou a segunda parte, né? Aí volta um pouquinho para nós, teoria e prática. As escolas religiosas, igualmente, revelam um grande número de demonstrações desta ordem. São os crentes promissores e frutuosos, que a todos iludem pelo aspecto brilhante.
Dia virá, porém, no qual se certificarão de que é sempre melhor fazer para ensinar depois, que ensinar sempre sem fazer nunca, né? Então, voltando um pouquinho de novo, vou lá na casa espírita. O que eu tenho para fazer? Aonde eu me encaixo? Que serviço eu posso fazer? 100% de certeza, se encaixa em algum lugar. Começo a fazer, depois eu tenho a teoria, e aí eu estou estudando, estou aprendendo, e aí vou fazendo isso. A minha transição, né? E para nós, cada encarnação não é um aprendizado. Estamos aqui, reencarnamos, passamos por uma situação, voltamos para casa, ficamos um período lá, voltamos para cá. É a nossa elevação, é a nossa iluminação, é o nosso crescimento, né? Então, ele faz aqui uma ligação com as escolas religiosas e a natureza, né? Que muito se esperou, mas não aconteceu. Aqui, mais de uma vez, ele fala que existe muito conhecimento, né? Nesse trechinho aqui das escolas religiosas, mas pouca prática, né? Tá? Então, às vezes, vejam, o que é necessário? Então, nós vamos fazer hoje uma entrega de sopa. Então, chegou uma pessoa lá que não faz parte da casa, não faz parte do movimento e tal. Ele falou: olha, eu gostaria de ir com vocês aí para entregar as sopas e tal. Nós vamos negar essa oportunidade a ele? Podemos. Ele não faz parte do movimento, mas ele disse assim: eu quero trabalhar, eu quero ajudar. Pronto, ele já está fazendo o movimento. E aí depois, com esse movimento, ele vai, né, sendo o caso aí, se envolver, né? E aí trilhar o seu caminho, né? Então a prática, né? Porque o outro lado, às vezes, ele precisa da ação, a parte que está precisando, independentemente do seu conhecimento ou não, né? Então, voltando ao exemplo da sopa aqui, aquele que recebe aquele prato de sopa, ele não está preocupado se quem está lhe entregando é doutorado, se tem mestrado, se é letrado. O que ele está é com fome. E a sopa chegou e vai encher o estômago dele, ele não está preocupado com isso. Então você aí fez a sua boa ação, trabalhou. Aí depois você começa a entender: ah, tá, isso aqui é um quê? Uma boa ação, tá? Benevolente, caridoso, né? Bondoso, ouvir. Aí você chega lá, a pessoa às vezes começa a conversar com você, já conta a história dele ali, e você, legal, bacana, né? E às vezes, por N motivos, ele está ali. Mas você vê depois o conhecimento, a profundidade que ele tem, e você fala: nossa, que aprendizado foi hoje. Eu reclamando, eu achando que sei tanto, e vi que eu não sei nada. Né? Ele sabe ali o dia a dia dele, o que acontece. Tá certo? Então, estudar é importante, estudar é necessário, mas temos que unir o estudo e a prática para que essas duas coisas nos ajudem a nos elevar. Gratidão pela aula de hoje. Fiquem com Deus.